Olá pessoal, começando mais uma semana, mais uma dica do Garcia. Bom, a aula de hoje vai tratar de nomeação de intervalos, nomeação de funções e de uma função específica chamada desloc. Ela é uma função muito interessante, ela pode ser usada no lugar de várias funções, por exemplo, para quem já aprendeu aí o índice e o corresp, que substitui plenamente o procv, a desloc também pode ser usada como índice corresp, por incrível que pareça. Mas não só isso, ela pode automatizar nossos gráficos, ela pode automatizar nossas planilhas, nossas matrizes, enfim. Para isso a gente elaborou aqui 3 exercícios e vamos a eles para a gente ver esses conceitos e a função desloc. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, antes de entrar especificamente na função desloc, vamos entrar aqui no conceito de nomeação de intervalos. E aí, quando nós formos fazer a função desloc, a gente vai entrar no conceito de nomeação de fórmulas ou de funções. O que é nomear um intervalo? É garantir, é facilitar o acesso a um determinado intervalo que você vai usar, por exemplo, no seu painel várias vezes. Em vez de você ter que ficar marcando o intervalo toda hora, né, fazer lá, selecionar o intervalo toda hora, você pode dar um nome para ele e o Excel passa a entender que esse nome existe e já faz a referência ao intervalo, tanto dentro de uma função quanto dentro de uma lista, por exemplo, que é o que a gente vai usar aqui como experiência. Então tá, nós temos aqui o intervalo de áreas, né, GEOP, TQS, tributário e jurídico. Então eu vou criar uma lista de validação de dados, né, para que o usuário possa escolher uma dessas áreas. Então primeiro eu vou criar da maneira tradicional e depois eu vou criar nomeando o intervalo para vocês verem a diferença, como é que é mais prático. Ok, como eu faria para nomear uma lista, para criar uma lista? Selecionaria aqui a célula onde eu gostaria que ela aparecesse, aqui no caso vou pegar essa célula aqui, G10, e vou na guia dados, validação de dados, escolho a opção permitir lista. E aqui na fonte, eu seleciono o intervalo que eu quero que apareça na minha lista, que no caso de E5 até E8. Ok, reparem que agora eu tenho aqui uma lista. Ok. E o conceito de nomeação de intervalo, como é que funciona? É muito simples. Eu seleciono aqui a minha lista e tem duas maneiras de nomear esse intervalo, de dar um nome a ele. Eu posso vir aqui, ó, reparem que quando eu seleciono minha lista, aqui no cantinho, ó, aparece aqui, ó, uma caixinha. Eu posso selecionar aqui e nomear o nome da minha lista, por exemplo, de áreas. E dar Enter. Pronto, a minha lista está nomeada. Repare que sempre que eu selecionar a lista toda, ó, já aparece o nomezinho dela aqui em cima. Ó. Tá vendo? Se eu botar só uma célula, não aparece. Mas a lista que eu criei já aparece aqui. A outra maneira é indo na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Repara que a lista áreas que eu criei já está aqui. Ó. Tá vendo? A lista área que eu criei já está aqui. E olha o que eles fizeram aqui, ó. Ele gerou uma fórmula aqui, ó. Mas não vamos falar disso agora, ok? Vamos excluir então aqui a lista e vamos criá-la pelo menu também. Em vez de criar por aqui, vamos criá-la pelo gerenciador de nomes. Então eu quero criar uma lista, venho aqui, seleciono a lista, gerenciador de nomes, novo, nome da lista, área, e seleciono aqui, ó. Pronto. Minha lista está novamente selecionada. Quando eu botar o intervalo aqui novamente, ele aparece a área aqui. Legal. Então já aprendi a nomear uma lista. Agora, como é que eu faço para ela aparecer na minha lista aqui? Ó? Lembram que aqui eu tive que ir lá, selecionar um intervalo? Agora não, ó. Vou criar uma outra lista aqui embaixo. Vamos pintar aqui também. Então agora, eu não criei um intervalo chamado área, aqui no caso. Ok, então vamos lá, dados,
validação de dados, lista, e na fonte eu não preciso mais ir lá selecionar, basta digitar igual área. Ele já vai entender que o meu nome área corresponde à lista. Ok, pessoal? Então esse é o conceito de intervalo nomeado, que é análogo às funções nomeadas. A gente também pode gerar uma função e dar um nome a ela. E depois, quando for utilizá-la, a gente só chama pelo nome. A função já vem automaticamente. A gente vai ver já já como faz isso. Bom, uma vez que a gente entendeu o conceito de lista nomeada, agora a gente vai entrar na função desloc. Bom, e o que é a função desloc? Ela vai retornar para a gente uma referência, que pode ser uma única célula, pode ser um intervalo de células, e além disso eu ainda posso definir o número de linhas, o número de colunas, ou os dois, linhas e colunas, que eu quero que a função retorne para mim. Então vamos praticar para a gente entender melhor. Então olha só, eu deixei aqui a sintaxe da função desloc. Ela tem 5 argumentos: referência, linhas, colunas, altura e largura. Então esses argumentos da função desloc estão aqui. Referência, linhas, colunas, altura e largura. Altura e largura são argumentos opcionais. Quando você começar a digitar a função desloc, aqui igual desloc, repara que eles estão entre colchetes, então eles são argumentos opcionais. Se você não informar esses argumentos, eles vão assumir o valor que você declarar na referência, ok? Então eles são opcionais, caso você não os informe, eles vão assumir o valor que estiver na referência. Então tá, já entendi a sintaxe da função desloc e já entendi os argumentos que ela tem. Tudo bem? Vamos treinar aqui então. Suponhamos que eu vou selecionar este campo aqui, a célula B4, para começar a fazer o meu desloc. Então eu vou escrever aqui a função desloc e eu quero que ela me traga como resultado a palavra jurídico. Ok? Então vamos lá. O jurídico, ele está em relação a esta célula aqui, que a gente vai usar o desloc aqui. Vou marcar aqui para ficar claro. Deixa eu mudar aqui para facilitar vocês. 0, 1, 2, 3, 4. A função desloc, ela considera sempre a célula que a gente selecionou como a linha 0, ok? Então, para não confundir, eu já mudei aqui o nome. Então, tá bom. Então, eu quero que a partir daqui, a função desloc me ache a palavra jurídico. Então, a partir daqui, o jurídico está na linha 4, né? 1, 2, 3, 4. E está na coluna 1, 2, 3. Então, vamos lá. Vamos transportar isso aqui para a função. Bom, a minha referência então é a célula B4. Então, referência aqui, quando a gente for fazer a função, vai ser a célula B4. Qual linha que eu quero que ela me retorne? Não é a quarta linha? O jurídico não está na quarta linha? 1, 2, 3, 4. Não é essa linha aqui que o jurídico está? Então, a linha vai ser a linha 4. E a coluna? Em qual coluna está? Bom, se essa daqui é a 0, 1, 2, 3. Então, está na coluna 3. Então, coluna 3. Pronto. Neste exemplo, a gente não vai usar altura e largura. Lembra que eu falei que elas são opcionais? E nesse caso, quando a gente não informa, elas assumem o valor da referência. Então tá, agora é só a gente montar a função. Vamos lá, desloc. Quem é minha referência? É a célula B4, né? Então, B4. Ok, ponto e vírgula. Agora ela me pede a linha. É a linha 4, né? 1, 2, 3, 4, que corresponde ao jurídico. Então, linha 4. Ponto e vírgula. E qual é a coluna? É a terceira coluna, não foi que a gente achou? Então, 0, 1, 2, 3. Terceira coluna. Pronto. Como eu não vou preencher os argumentos opcionais, eu vou dar um Enter e vai ter que me aparecer como resultado o nome do jurídico. Não é isso? Vamos ver? Pronto. Então, reparem. A partir de uma referência que era a célula B4, a função deslocou para a linha 4 o resultado e para a coluna 3.
e me trouxe o jurídico como resultado. Ah, Garcia, e se eu quisesse o resultado TIC-ES? Bom, a coluna continuaria sendo 3 e a linha agora seria a linha 2. Vamos testar? Então, ó, desloque do B4 na linha 2, coluna 3. Vamos dar um Enter? TIC-ES. Beleza. A gente já conseguiu agora entender como é que a função desloque funciona. Neste caso, a gente usou a função desloque para mover a referência rumo ao cruzamento de uma linha com uma coluna. Ok? Mas nem sempre a função desloque eu vou querer usar para isso, para ela mover uma referência. Às vezes eu quero usar a função desloque para contar um intervalo, por exemplo, e descobrir, sempre que esse intervalo for modificado, a função ir se adequando a ele, que é o que a gente vai fazer agora no próximo exemplo. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho aqui uma área e tenho gastos, ok? E eu quero criar um gráfico. E eu sei que daqui a pouco eu vou ter mais umas 3 áreas, por exemplo, aqui. Então, suponhamos que nossa grade ficaria assim, ó. Nosso gráfico iria ocupar esse espaço, ok? Aí o que acontece? Se eu criar um gráfico selecionando esse espaço aqui, vamos botar um gráfico de coluna. Olha o que acontece, fica tudo vazio, né? Deixa eu botar ele aqui no cantinho, para não atrapalhar. Então, ó, os intervalos que eu não usei, são esses daqui, ficam vazios no gráfico e meu gráfico fica estranho. Eu quero o seguinte, eu quero que esse intervalo do gráfico ele vá se movendo à medida que eu vou colocando uma área e um gasto novo. Aí sim ele vai se atualizando. Para isso eu vou usar a função desloque, certo? E além de usar a função desloque, eu vou usar ela como uma função nomeada, ou seja, eu vou dar um nome para a função desloque, que na verdade serão duas. Vai ser um desloque para os gastos, para ele entender que eu coloquei um número novo e alterar o intervalo, e um desloque para a área, para ele entender que eu coloquei uma área nova e alterar o intervalo. E assim o meu gráfico vai ser atualizado automaticamente. Então tá, vamos apagar aqui o gráfico e vamos criar um gráfico só com o que a gente tem por enquanto. Então eu selecionei a minha área e meu gasto e vou inserir um gráfico. Pronto. Inserir um gráfico aqui, ó. Então tá. Então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que criar duas funções de desloque, sendo que elas serão funções nomeadas. Por quê? Porque depois eu vou vir aqui no meu gráfico, na série de dados, e vou associá-las à minha referência. Então, em vez de ser uma referência fixa, aqui no caso a célula C5, vai ser o nome da função desloque que eu vou dar, que vai fazer a compreensão de quando terão novos valores acrescentados. E o mesmo eu vou fazer para a linha e para a coluna, né? Aqui também eu vou colocar uma outra função desloque, nomeada, né? Vou dar um nome para ela, que vai entender sempre que uma área for atualizada. Então tá bom, vamos criar nossa função desloque. Fórmulas, gerenciador de nomes. Repare que a minha função área, que eu criei lá na minha primeira planilha, já está aqui. Mas eu não vou usá-la, vou criar uma nova. Então tá, novo. Qual vai ser o nome da minha função? Bom, vamos fazer a função dos gastos, vamos chamar ela de din-din. Então o nome da minha função vai ser din-din. E qual é a fórmula? A fórmula é o desloque. Tá aqui, ó. Deixei aqui a sintaxe e os argumentos para a gente não se confundir. Então tá, igual desloque, abre parênteses. Qual é o primeiro argumento que ele me pede? Ele me pede a referência. Então tá, a gente está fazendo a função din-din, que é de gastos, e a minha referência vai ser essa célula aqui, ó, célula C5. Que é a partir daqui que ele vai começar a contar. Ok? Então tá. Referência está posta. Aí depois ele me pede número de linhas. Eu não sei.
Eu não sei o número de linhas nem de colunas. Eu só sei que eu quero que ele veja a altura. As linhas e as colunas não me interessam. Então eu vou declarar, como eu não quero linha e coluna, só quero a altura, nesse caso aqui, eu quero que ele veja o quão alto é o meu intervalo, linhas e colunas vão ser 0. Então, ó, linha é 0, ponto e vírgula, coluna é 0. Então, ó, já informei os 3 primeiros argumentos, que são os obrigatórios. E agora eu vou informar a altura. Como é que eu vou descobrir que esse intervalo está mudando? Então, ponto e vírgula. Eu vou usar a função conte-valores. Conte-valores é uma função que retorna para mim como resultado se existe ou não valor preenchido. Se tiver vazio, ela não conta. Se tiver qualquer valor preenchido, ela conta. Então tá, para o argumento altura, eu vou usar conte-valores. Conte.valores, abre parênteses. Ela vai contar valor aonde? Ela vai contar valor no intervalo C. Ok? Legal. Fecho parênteses. Só que, ó, reparem que tem o título aqui, né? O cabeçalho. O cabeçalho não me interessa. Então, como ele não me interessa, eu vou colocar -1 para ele desconsiderar o cabeçalho. Ok? Então, o meu argumento de altura foi feito com a conte-valores da coluna C, que é a coluna de gastos, -1 para desconsiderar o gasto. Ponto e vírgula. E a largura? Qual vai ser a largura do meu desloque? Vai ser uma coluna? Vão ser 2, 3? Não, vai ser uma só, né? Eu só quero que ele conte aqui na coluna C. Então tá, então é 1. Fecho meu parênteses e assim acaba a minha função din-din. Minha função din-din está pronta. Ok? Está aqui a fórmula. Ó. Minha função din-din está pronta. Fechar. Vou só colocar aqui o que a gente escreveu na função din-din para ficar mais claro. Então a referência da função din-din foi a célula C5, certo? C5, começou aqui que ela começa a contar. Número de linhas e de colunas eu declarei como 0, porque isso aqui quem vai descobrir para mim é a altura. Eu não sei qual é especificamente, que é a altura que vai me dizer. E para descobrir a altura, o quanto que eu tenho que preencher do meu intervalo, eu usei a função conte, vamos fazer ela aqui, igual a conte.valores. Então o que ela pede como argumento? Os valores. Eu selecionei a coluna C toda e coloquei -1 para desconsiderar os gastos. Ele vai começar a contar aqui de cima, não tem nada, não tem nada, não tem nada, opa, achei um valor. Ali ia contar 1. Aí aqui ia contar 2. Aí não tem nada, ia dar 2 o resultado. Eu coloco -1 porque eu não quero contar os gastos. Então tá bom, ele contou um só. Tá vendo? Se eu colocar um outro valor aqui, ele vai contar 2. Beleza, pessoal? Então tá. E a largura eu coloquei 1. Porque eu não quero que o meu intervalo seja mais largo do que uma coluna. Então dessa forma eu montei meu desloque, que está lá gravadinha, chamada din-din. E a mesma coisa eu vou fazer para a área. Só que em vez de procurar na coluna C, vai ser na coluna B. Então eu posso copiar minha fórmula aqui, Ctrl C, e gerar logo a minha nova função. Uma foi para contar os gastos e a nova vai ser para contar a gerência. Então, gerência, o nome dela, posso copiar aqui a fórmula e só substituir o que é C agora por B, né? Então tem aqui a conte-valores, que vai no intervalo B fazer a contagem, e a minha referência inicial, que vai ser no B5 e não no C5. Ok. Então vejam, tem a minha fórmula gerência, que é um desloque com conte-valores, e tem minha fórmula din-din, que é outro desloque com conte-valores, para saber a altura do intervalo. Pronto. Agora é só eu aplicar aqui no gráfico. Então vamos lá, botão direito, selecionar dados.
Então aqui na série eu vou colocar a fórmula do dinheiro, ok? Então tá. Então ó, o nome da série vai ser gastos. E o valor da série aqui tem um macete, pessoal. Eu fiz a minha função nomeada. Para eu chamá-la, eu tenho que manter o nome da planilha, que no caso aqui é desloque 1, né? Então até a exclamação, que é como o Excel entende o chamar a planilha, o declarar a planilha, eu deixo. Dali para frente eu tiro. Beleza. Como é que é o nome da minha fórmula que está fazendo o controle de gastos? Não foi din-din? Então eu escrevo aqui, ó, din-din. Ok. Pronto. E a mesma coisa eu faço aqui para o rótulo das categorias. Então, ó, como ela não assumiu nenhum valor aqui, eu seleciono este valor, tiro o que está depois da exclamação e escrevo o nome da minha fórmula, que é gerência, né? Gerência. E dou OK. Pronto. Está pronto a nossa automação do gráfico. Vamos tirar aqui esse título aqui. Então, ó, hoje eu tenho só o PIOP. Se eu adicionar uma gerência nova aqui, GIOP, por exemplo, e colocar o valor, olha lá, já criou automaticamente no meu gráfico um novo valor. Se eu apagar, o meu gráfico já fica automaticamente redimensionado, sem aquele monte de valores em branco. Vou fazer um teste. S. Olha lá. Outra aqui. Vou botar um valor menor aqui. E assim por diante, pessoal. Então, dessa forma, a gente consegue usar a função desloque para deixar o nosso gráfico sempre arrumado, sem espaços vazios. Ok? Então, a gente usou o conceito de função nomeada, criamos duas funções, e na hora de usá-las no gráfico, apenas chamamos pelo nome delas, tanto na série, tá aqui, ó, quanto nas categorias. Legal? E por fim, vamos ver aqui a função desloque junto com mais outras funções. No caso anterior a gente usou com a conte valores, e agora a gente vai usar com corresp e conte C. O que eu quero fazer aqui? Repare que eu tenho aqui três áreas: GIOP, TQS e tributário. Ok? Nesta listinha aqui. E nessa listinha aqui, eu tenho as gerências setoriais de cada área. Então, no GIOP, eu tenho 3 gerências setoriais, no TQS, mais 3, e no tributário, 5. E o que eu preciso? Que sempre que eu selecionar a minha área aqui, sempre que eu selecionar ela aqui, ela só me traga como opção as gerências setoriais relativas a esta área. Para isso eu vou usar o desloque, e dentro do desloque eu vou usar o corresp e o conte C, para poder identificar quais são as áreas e quantas gerências estão associadas a cada, gerências setoriais estão associadas a cada área. Vamos lá então? A gente já aprendeu a criar o conceito de área nomeada, né? Então vamos lá, ó. Selecionei minha área e vou colocar aqui o nome de área 1, que já tem uma área lá na outra planilha. Então, área 1. E agora eu vou criar aqui a minha lista de dados. Validação de dados, lista, igual a área 1. Pronto. Então, aqui eu já estou escolhendo a minha área. Ok. O que eu vou fazer agora? Vou usar a função corresp para descobrir aonde que a área que eu escolhi aqui, em que linha ela se encontra dentro do meu submenu de áreas, que vai dizer para mim quais são as gerências setoriais. Então tá, ó, a função corresp está aqui, eu deixei aqui a sintaxe dela. Ó. Ela precisa de um valor procurado, que vai ser a área que eu escolher. Ela vai procurar essa área numa matriz, que é esta matriz aqui.
E depois, tipo de correspondência, a gente vai escolher correspondência 0, que é a correspondência exata. Vamos lá então. Ó, igual corresp, valor procurado é esse aqui, é a área que eu escolher. Ponto e vírgula, vou procurar isso aonde? Nesta matriz. Ponto e vírgula 0, que é a correspondência exata está ali. Então reparem, pessoal, ó, escolhi GEOP. Ele já achou aqui de cara. Ele diz que o GEOP corresponde à linha 1. Depois eu fui e escolhi TQS. Ele achou a primeira referência do TQS, que está na linha 4, né? Então, ó, 1, 2, 3. Ele acha sempre a primeira, linha 4. E o tributário, ele achou na linha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. Então, ó, já vimos que ele encontrou aonde está a primeira referência de cada área que eu tenho, das 3 áreas que eu tenho. Só que agora eu tenho que descobrir quantas gerências setoriais tem. Como é que eu vou descobrir isso? Contando quantas vezes aparece cada área. 3 áreas, que no caso aqui é GEOP, para 3 gerências setoriais. 3 TQS para 3 gerências setoriais. 5 tributários para 5 gerências setoriais. E para isso eu vou usar o CONT-C. Está aqui, ó, a sintaxe do CONT-C. Ele precisa de um intervalo, que vai ser esse aqui. E depois o critério. O critério é quem? A área que eu selecionei. Eu quero saber quantas vezes ela se repete. Então vamos lá, ó, igual CONT-C. Quem é o meu intervalo? É esse aqui. E qual é o critério? A área que eu selecionei. Eu quero saber quantas vezes essa área se repete aqui dentro. Tá aí, ó. Então, ó, o GEOP está me dizendo que repete 3 vezes. O TQS também. Ele está na 4ª posição e repete 3 vezes. E o tributário está na 7ª posição e se repete 5 vezes. Pronto. Dessa forma, eu já consigo criar o meu desloque para trazer, sempre que eu selecionar a área, aqui do lado, somente as gerências setoriais correspondentes à área que eu selecionei. Então vamos lá. Como é que a gente vai montar o nosso desloque? Referência. A nossa referência tem que ser aonde a gente quer que apareça, né, o nosso resultado. A gente não está procurando a gerência setorial, então nossa referência vai ser a célula E5. Garcia, posso usar como referência um intervalo também? No caso aqui o intervalo de todas as gerências setoriais? Poderia também. Ficaria o intervalo de E5 a E15. Ou se você nomeasse o intervalo, você poderia chamar a referência pelo intervalo também, sem problemas. Quem vai calcular linhas? Vai ser o CORRESP, né? A partir de que linha eu vou começar a trazer a minha referência, a minha gerência setorial? É o CORRESP que vai fazer para a gente. Então aqui vai ser o CORRESP. Mas olha só, é só o CORRESP mesmo ou eu preciso de mais alguma coisa? É o CORRESP menos 1. Por quê que é o CORRESP menos 1? Porque lembra que o desloque considera a primeira linha como 0? Então, como eu quero descartar CORRESP menos 1, então aqui vai ser CORRESP menos 1. E as colunas? Quantas colunas? Não, coluna eu não vou declarar, é uma só, então vou declarar como 0. E a altura? O quão alto vai ser o meu intervalo? Aqui na linha eu disse a partir de que linha que ele vai começar a contar. Aqui no caso do tributário ele começa a contar a partir da 7ª. Mas e o tamanho do intervalo? Quem me diz? É o CONT-C, que é a altura. Então na altura do intervalo eu vou usar o CONT-C. E na largura, como eu quero uma coluna só, eu vou usar 1. Então tá bom. Assim a gente vai montar a nossa função desloque. Só que a gente vai montá-la diretamente na nossa validação. Diferentemente da função nomeada que a gente usou no exercício anterior, aqui a gente vai montar ela direto na validação. Então vamos lá, dados, validação de dados, lista, e aqui na fonte a gente vai montar o desloque. Ok? Então vamos lá, igual desloque, abre parênteses. Quem é minha referência?
A gente não viu que é 5? Na gerência setorial que eu quero retornar aqui. Então, referência é 5, ponto e vírgula. Qual é o próximo argumento? Linhas. Quem vai trazer a linha? Ou seja, quem vai achar a partir de qual linha que ele tem que preencher? É o CORRESP. Não é isso? Então, vamos lá. CORRESP. Como é que é a sintaxe do CORRESP? Está aqui, para a gente não se perder. Ó. Valor procurado. É o valor que eu declarei na minha área. Ponto e vírgula. Aonde eu vou procurar esse valor, que é a matriz procurada? Ah, minhas áreas estão nesta aqui, ó, nesta coluna. Ponto e vírgula. Eu quero a correspondência exata, então 0. Pronto. Acabei de informar a minha linha. Agora falta o menos 1, né? Beleza. Então, ó, CORRESP menos 1 é a minha linha. Ponto e vírgula. Coluna é 0. Eu não quero nenhuma outra coluna que não essa. Então, eu informo 0. Ponto e vírgula. Quem vai trazer a altura? Ou seja, o CORRESP achou em que linha começa. Que no caso do tributário, na linha 7. Então, ele vai pegar a partir do Regional São Paulo. Mas como é que ele vai descobrir quantos ele tem que preencher? É o CONTE-C. Não é isso? A altura a gente falou que não é o CONTE-C. Então, CONTE.C, abre parênteses. Como é que é a sintaxe do CONTE-C? Primeiro é o intervalo, onde ele vai contar, né? Então, ó, ele vai contar quantas vezes aparece tributário aqui, certo? Então, primeiro é o intervalo e depois é a área, né? Para ele descobrir o que ele tem que contar, aqui no caso é o tributário. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Largura. Largura é uma coluna só, então é número 1. Fecho parênteses, dou OK. E aí está, ó. Do tributário, ele me trouxe as suas 5 regionais. Se eu escolher GIOP, ele me trouxe as 3 regionais. Ok, pessoal? Se eu escolher TQS, ele me trouxe também as 3 setoriais da TQS. Ou seja, o CORRESP localiza a partir da onde eu vou começar, meu intervalo vai começar, né? Aqui no caso da TQS, ele começa na linha 4, 1, 2, 3, 4, e depois vem o CONTE-C e fala, ó, para este TQS, ele se repete 3 vezes, então meu intervalo vai ter o tamanho de 3 linhas. E a função desloque unifica isso tudo e devolve para a gente o resultado no formato que a gente escolheu. Ok, pessoal? Então, ó, com o uso de área nomeada, função nomeada, o din-din e o gerência, que a gente usou aqui para fazer o nosso gráfico dinâmico, e de uma função declarada diretamente na minha validação de dados, como parâmetro, aqui o desloque, a gente vê a versatilidade da função desloque e desses conceitos de área nomeada e função nomeada. Ele nos traz realmente um dinamismo muito grande para automatizar e tornar nossas planilhas, painéis, dashboards mais profissionais. Com isso, a gente termina a videoaula de hoje. Espero ter agregado valor aí a vocês. Deixo aqui o meu desejo de uma ótima semana a todos. Se vocês gostaram do material, por favor, cliquem lá no curtir, logo acima do vídeo. E não esqueçam de deixar o comentário de vocês, porque para mim é muito importante para descobrir e saber se eu estou sendo claro o suficiente nas minhas explanações. E não deixem também de pedir novos conteúdos para que eu possa gravar novas aulas. Uma ótima semana a todos, planilheiros. Um abraço do Garcia.